Paz, queridos irmãos, bom dia a todos, Deus abençoe vocês. Confesso que estou com saudade de cada um dos irmãos. Já são aí praticamente 2 meses distantes e a cada dia que passa a saudade aumenta, eu confesso para vocês. Saudade de louvar a Deus juntos, saudade de adorar junto com os irmãos, saudade de nós aprendermos, ouvirmos a palavra do Senhor juntos, saudade de estarmos reunidos como uma família. Mas graças a Deus o professor Adiel pediu para que eu ministrasse a aula de hoje para vocês, a aula da EBD. A aula número 8, tá? O ser de Cristo, a destruição gerada pelo pecado. E eu quero convidar você para que a gente possa hoje fazer uma aula diferente, fazermos uma viagem imaginária e a gente conseguir compreender um pouquinho mais de Cristo e um pouquinho mais do pecado. Porque se nós não entendemos o pecado, não conseguimos entender a Cristo. Se nós não entendemos a Cristo, não conseguimos entender a profundidade do pecado em nossas vidas. E isso pode interferir direto na nossa salvação. Sabia disso? Pois é isso que nós vamos ver hoje. Então quero convidar você a abrir a apostila comigo aí na página de número 44, na aula 8, o ser de Cristo. Tá? Vai abrindo aí, pega a sua Bíblia já também, deixa juntinho aí, para que a gente possa falar com mais propriedade daquilo que as Escrituras dizem. Né? Não deixe sua Bíblia fechada, deixa ela abertinha aí junto conosco, para que a gente possa acompanhar passo a passo dessa aula. No Instituto Ibapa, nós temos uma matéria chamada Cristologia e também Amartiologia. Nós ali trabalhamos por volta de 10 aulas, de 2 horas cada uma. Então são praticamente 20 horas de cada matéria, onde a gente consegue trabalhar legal. E hoje eu vou ter dificuldade de passar isso para vocês em apenas 1 hora. Tá? O Adiel falou que eu podia pregar 2, 3 horas, dar uma aula de 2, 3 horas, mas aí eu acho que vocês vão ficar um pouquinho cansados. Então vamos tentar fazer isso em 1 hora, tá bom? Mas antes de nós iniciarmos a aula, enquanto você está aí abrindo a apostila, enquanto você está pegando a sua Bíblia, eu quero convidar você para a gente fazer uma oração, para que nós possamos orar, falar com o Papai do Céu e agradecer a Ele por, mesmo numa pandemia, mesmo algo assim que tem deixado a gente longe um do outro, através de uma conexão, de um celular, de um computador, nós podemos ainda aprender um pouquinho mais dele. Deus proporcionou para nós recursos que hoje nós temos o benefício de estar usando. Então, aí na sua casa, aí, do jeitinho que você está sentado no sofá, talvez de pijama, talvez aí comendo um pãozinho com queijo e presunto, tomando um café, do jeitinho que você está aí. Só queria que você parasse um pouquinho e fechasse seus olhos para a gente agradecer aquele que é digno de todo louvor. Pai, em nome de Jesus, eu quero, Senhor, entregar a vida dos meus irmãos nas suas mãos. Quero, Senhor, entregar a vida da Ibapa nas suas mãos, da nossa cidade. Quero, Senhor, entregar as nossas vidas diante do Senhor, para que o Senhor possa cuidar de nós, porque nós somos carentes e dependentes do Senhor, ó Pai. Quero pedir que o Senhor venha fazer com que essa aula não seja apenas uma aula, mas que o Senhor venha avivar o nosso coração, que o Senhor venha despertar em nós algo muito mais do que uma palestra, que o Espírito Santo venha vivificar essa aula, e que através dessa aula nós possamos ser impactados, eu e os meus irmãos, possamos ser impactados pela Tua Palavra, pelo Teu poder e autoridade que há no nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Em nome de Jesus eu peço a Tua bênção sobre cada um dos meus irmãos. Para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor e para a Tua exaltação. Eu oro através do poder que há no nome de Jesus Cristo. Esse que nós vamos falar hoje. Aleluia. Amém. Amém, queridos? Bom, vamos começar então. Tá? Você que está com a apostila aí, você pode acompanhar comigo. Eu gostei muito de uma pergunta que o autor faz nessa apostila. Tá? Ali no segundo parágrafo da primeira folhinha, aqui, tá? Ele faz uma pergunta que a gente tem que parar para pensar. É possível Deus amar o mundo inteiro de um modo sacrificial? Você já parou para pensar nisso?
Se Deus realmente ama o mundo inteiro, como ele diz lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se Deus ele amou a todo mundo, qual é a consequência desse amor incondicional? Mas você pensa que é possível Deus amar isso? Deus amar esses seres como nós, pecadores? É possível com que Deus ame a mim e a você, mesmo sabendo das nossas falhas? Eu sei que é uma pergunta que para nós como humanos, talvez seja um pouquinho difícil de responder. Mas se a palavra de Deus diz que Ele amou o mundo, se a palavra de Deus diz que Deus não faz acepção de pessoas, se a palavra de Deus diz que todo aquele que se achegar a Ele, Ele vai se achegar a essa pessoa. Se a palavra de Deus diz que Ele deu a vida por todos. Se a palavra de Deus diz que Ele colocou todos debaixo de misericórdia, debaixo do pecado, para com todos usar de misericórdia. Então, queridos, a palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é pura, ela é perfeita. Então, se a palavra de Deus diz que Ele nos ama incondicionalmente, é porque Ele nos ama. É porque Ele ama você. Isso não significa que por Ele amar você, você vai ser salvo. Porque a palavra de Deus diz lá em Coríntios também, que o amor não busca seus próprios interesses. A palavra de Deus afirma que é desejo de Deus de que todo ser humano seja salvo. De que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento de Deus. Mas há um processo. Há condições. Não para o amor dele, mas para a nossa salvação. E é sobre isso que a gente vai tentar trabalhar um pouquinho hoje. Mas eu preciso que você faça essa pergunta. É possível Deus amar a cada um de nós? É possível com que Deus ame a mim e a você, mesmo com nossas falhas? Eu preciso que você entenda que é assim. Que não é só possível, mas é real. Porque Deus te ama. Porque Deus ele ama você do jeitinho que você é. Mas talvez Ele não queira que nós fiquemos do jeito que nós estamos. E Ele ainda mostra que por causa do pecado, existe uma outra coisa que Deus ele coloca sobre nós, que é a sua graça. E Ele diz assim, que a graça nos acolhe, nos levanta do chão, exatamente do ponto onde caímos, e nos pede que prossigamos. Existe uma diferença entre graça e misericórdia. Tá? Os alunos do Instituto Ibapa têm bastante familiaridade com esses termos. Mas qual é a diferença de graça e misericórdia? Misericórdia é você não receber aquilo que você merece. E graça é você receber aquilo que você não merece. Deu para entender a diferença? Então misericórdia é quando você não recebe o que você merece. O que nós merecemos? A condenação. Por quê? Porque nós somos pecadores. Porque nós somos falhos. Porque nós somos inimigos de Deus. Porque nós confrontamos a sua lei. Porque nós fazemos tudo aquilo que desagrada a Ele. Mas nós não somos merecedores da sua graça. Nem dignos da sua graça. Mas nós somos agraciados. Somos abençoados. Porque Ele derramou sobre nós a sua graça. Que é o quê? É nós recebermos aquilo que nós não merecíamos. E somente um Deus maravilhoso, um Deus perfeito, um Deus completamente justo seria capaz de nos amar assim. Mas vamos prosseguir. Na apostila, ele faz uma pergunta que eu sempre costumo fazer. Uma pergunta objetiva. E que a interpretação correta dela faz com que nós tenhamos a certeza ou não do evangelho que cremos. Porque talvez você já tenha visto, ou talvez você já tenha sido assim. Existem muitas pessoas que ainda não conhecem o evangelho. Conhecem a igreja, conhecem os pastores, conhecem os ministérios, conhecem os louvores, mas não conhecem verdadeiramente o evangelho. Por que eu digo com certeza isso? Porque a grande maioria não conhece Jesus. Alguns até oram no nome dele. Alguns expulsam demônios no nome dele. Alguns fazem milagres no seu nome, mas não conhecem o seu nome. E aí eu vou te fazer essa pergunta.
Quem é Cristo para você? Quem é Jesus para você? Quem é esse Jesus? O que Jesus significa para você? Já parou para se perguntar? Já parou para pensar? Quem é Jesus? Eu te faço essa pergunta nessa manhã. Quem é Jesus? Na Bíblia, nós temos dois termos para falar sobre Jesus. Temos Cristo e temos a outra palavra que é chamada de Messias. A palavra Cristo, ela vem do grego. A palavra Messias, ela vem do hebraico. Muitas pessoas até mesmo confundem, achando que Jesus Cristo é nome e sobrenome, mas não é. Tá? O Cristo tem um significado, ou o Messias. O Messias não é algo tão comum, principalmente porque o Novo Testamento ele foi escrito majoritariamente em grego. O único livro escrito em hebraico no Novo Testamento é o livro de Mateus. É o livro de Mateus. Os outros livros todos são escritos em grego. Então por isso a gente usa mais a palavra Cristo do que Messias. Mas os dois nomes têm um significado só. Significa ungido, o enviado. Ambos têm esse nome. Ungido ou enviado. Então, sim, nós precisamos entender que, em primeiro lugar, Jesus, ele é um ungido por Deus, um enviado por Deus. Enviado para quê? Para quê? Será que nós temos a certeza do porquê Jesus veio? Porque, assim, eu conheço muita gente que diz assim: Jesus morreu por mim, Jesus morreu na cruz, Jesus sofreu, assistem o filme A Paixão de Cristo e choram junto com o filme. Mas não conseguem entender o motivo pelo qual Jesus Cristo veio. E é sobre isso que a gente vai trabalhar um pouquinho agora. E eu quero trabalhar com você o motivo de Jesus ter vindo. Existe algo chamado pecado. Não sei se dá para entender direito minha letra, tá? Espero que sim. Mas existe algo chamado pecado. E o pecado ele tem várias conotações. Nós podemos chamar, a palavra pecado, ela vem do hebraico, chata, hamartia, tá? Então, por isso que eu disse para vocês que nós temos uma matéria chamada hamartiologia. Por quê? A palavra pecado, ela vem da origem, hamartia, tá? Temos vários outros exemplos de pecado na Bíblia: prevaricação, iniquidade, mal com né, substantivo, impiedade. Temos várias outras palavras que a Bíblia coloca, mas com o mesmo sentido de pecado. Tá? Agora, vamos entender um pouquinho isso aqui. Porque o Evangelho é isso. O Evangelho é nós conseguimos compreender o pecado. Se nós não entendemos o pecado, nós não entendemos Cristo. Se nós não entendemos Cristo, nós não compreendemos o Evangelho. Se nós não compreendemos o Evangelho, não existe salvação. Porque a salvação vem a partir do fato de exercermos fé. Fé em quê? Em Cristo, que morreu por mim e por você para vencer o pecado. Mas se nós não entendemos isso, se nós realmente não conseguimos compreender essas verdades e a profundidade delas, nós podemos sim comprometer a nossa salvação. Agora, o que significa isso aqui? O que é pecado? O que é hamartia?
existe uma palavra perfeita para explicar o pecado e explicar as suas consequências. É uma palavra separação. Separação. E aí nós temos 3 tipos de separação. Quando nós falamos de separação, nós vamos associar isso à morte. Aí nós temos 3 tipos de separação. Separação física, separação espiritual e a última separação, que é a separação eterna. Tá? Vamos lá, vamos tentar simplificar aqui. Como eu disse para vocês, hoje eu trabalho de uma forma diferente nas aulas. Estou muito acostumado com o instituto, né? Então eu gosto de escrever, eu gosto de desenhar, para que a gente possa memorizar de uma forma mais dinâmica, vamos colocar assim. Então o pecado, ele conota morte. Tá? Morte física, morte espiritual e morte eterna. Espero que esteja boa a letra, dá para entender, né? Quando nós falamos de morte física, a palavra de Deus diz que quando nós morremos, há separação. Separação do quê? Do corpo, da alma e do espírito. A palavra de Deus diz que o quê? O que acontece no corpo? O pó, nós viemos do pó e ao pó nós voltaremos. O que acontece com o nosso espírito? A palavra de Deus diz que o espírito volta para Deus. E a nossa alma é aquilo que nós somos, é aquilo que será julgado. Então nós somos uma alma dentro de um corpo. A nossa essência não é física. A nossa essência, ela é eterna, imortal, que é a alma. Tá? Deu para entender? Então quando nós morremos fisicamente, e isso só acontece por causa do pecado, porque o projeto de Deus não era esse. Quando nós vemos a palavra de Deus mostrando Adão era para viver eternamente. O homem não foi criado para a morte. Sabia disso? Mas, vamos lá. Um assunto vai puxando o outro, né? Acaba sendo assim, um assunto acaba puxando o outro. Mas, quando nós vemos Adão, a palavra de Deus diz o quê? Adão, no dia que pecar, certamente morrerá. Quando Adão pecou, ele morreu? Não. Por quê? Ele morreu mais para frente. Morreu bem mais para frente do que quando ele pecou. Mas quando ele morreu fisicamente, o que aconteceu com ele? O pó. O corpo voltou a ser pó. O espírito que Deus colocou sobre ele voltou para Deus. E a alma dele, a sua essência, a sua vida, está aguardando o dia do julgamento. Porém, nós aí estamos falando da morte física. Mas quando ele pecou, houve também a morte espiritual. O que é essa morte espiritual? É uma separação, é um véu entre você, né, o homem, a raça humana e Deus. O pecado é isso aqui. Ele é um véu colocado entre nós e Deus. É uma separação entre a sua vida e Deus. O pecado, ele fez exatamente isso. Ele nos separou de Deus. Por isso que nós falamos que o pecado significa separação, morte. Porque ambos conotam esse distanciamento, tanto na parte física, corpo, alma e espírito, quanto na parte espiritual, entre o homem e Deus. E a morte eterna? A morte eterna, no caso, que é a separação eterna, é para aqueles que morrerem sem Cristo, sem a redenção do Messias, que é o que a gente vai trabalhar mais para frente agora. A morte eterna será a separação eterna de quem? Do homem e de Deus, onde nunca mais eles terão outra chance.
E é isso que eu quero deixar claro para você. A chance de nós vivermos a eternidade com Deus, com Cristo, com o Espírito Santo, com os nossos irmãos lá na eternidade no céu, depende da nossa vida hoje. Porque a chance de nós crermos no Messias, no Cristo, em Jesus, nós precisamos estar vivos. Então pode ser que amanhã aconteça algo com você. Espero que não, mas somente Deus sabe o dia que eu vou morrer, o dia que você vai morrer, o dia que todos nós iremos morrer. E a palavra de Deus diz que o homem está destinado à morte apenas uma vez, vindo depois disso o juízo. Então assim, para que nós sejamos salvos, nós precisamos crer em Cristo aqui em vida. E aí eu pergunto, porque eu tenho cansado de ver gente dentro da igreja que ainda não conseguiu crer em Cristo. Não conseguiu, embora esteja dentro da igreja, ainda não faz parte do corpo de Cristo. E aí eu te pergunto, até quando você vai correr o risco de ter uma separação eterna daquele que nos criou, daquele que deseja que você seja salvo, daquele que deseja que você viva a eternidade com Ele? Até quando você vai aguardar isso? Amanhã pode ser tarde, daqui 5 minutos pode não chegar. Vamos correr esse risco? Creio que não. Eu acho que você não deseja isso. Eu não desejo isso para você. Mas o pecado fez isso. Nos separou de Deus. Nos separou do nosso Criador. C.S. Lewis diz uma coisa interessante. C.S. Lewis diz assim: o homem ele sempre busca completar o vazio que há dentro do seu coração. E ele nunca consegue. Isso é porque é o fato de nós buscarmos na terra algo que não pertence a nós, porque pertence a quem? A Deus. Somente Deus é capaz de satisfazer esse espaço que há em nós. Nada vai satisfazer você, por quê? Porque é uma separação do projeto inicial de Deus para a sua vida. Há uma separação porque esse véu, essa separação, não era o propósito de Deus. Deus nunca desejou o pecado, como dizem algumas denominações. Como dizem alguns pensadores, alguns pensamentos, Deus nunca desejou o pecado. O pecado não era um propósito de Deus. Mas aí você pode perguntar, Vinícius, mas por que Deus então colocou uma árvore no jardim do Éden? Para que o homem fosse destruído por causa do pecado, que é o tema da nossa aula. Bom, em primeiro lugar, deixa eu te falar uma coisa. Deus ele colocou a árvore lá, e tanto faz se era uma árvore, se era uma caneta, se era uma apostila, se era um livro. Deus apenas deu uma ordem: nisso aqui você não toca. Para que o homem fosse obediente. O pecado nada mais é do que a desobediência daquilo que Deus ordena, daquilo que Deus espera de nós. Quando Deus fala não toque na árvore, era só um pedido de obediência que ele tinha. Deus nunca quis que Adão e a Eva fossem lá comer do fruto, mas ele colocou um limite. Por quê? Porque, querido, se nós fôssemos obrigados a adorar a Deus, se nós fôssemos obrigados a pecar contra Ele, qualquer coisa assim, não existiria liberdade. E somente a liberdade é capaz de mostrar o amor que você tem por Deus. Porque uma frase que eu gosto muito, e eu sempre falo isso nos seminários de soteriologia, né, quando participo dos debates, que é o quê? O amor só é verdadeiro se ele for livre e houver a possibilidade de não amar. Ou seja, você só sabe que você é obediente se você puder não obedecer. A mesma coisa com Adão. Adão só podia mostrar para Deus que era obediente se Deus colocasse uma condição para que ele pudesse desobedecer. A mesma coisa na minha vida e na sua hoje. Como que você sabe, que você expressa que você ama a Deus? Porque você podia estar fazendo qualquer outra coisa hoje na sua casa.
Porque na terça-feira, na hora do culto, você podia estar fazendo qualquer outra coisa durante essa quarentena. Porque no domingo à noite, você podia estar fazendo qualquer outra coisa. Mas você escolhe se arrumar, se preparar. Os homens vão lá, fazem a barba, as mulheres vão lá, arrumam seus cabelos, escolhem sua melhor roupa, põem seu melhor perfume. Por quê? Porque é o que gosta, é o que sente prazer na sua vida. E o fato de você poder não vir à igreja, o fato de você poder não assistir a um vídeo, o fato de você poder não vir a uma aula, e mesmo assim você vem, mostra que você faz isso porque você quer, porque você o ama, porque você ama Deus, porque você tem interesse a Deus. Eu já vi várias pessoas que durante essa quarentena não tiraram um minuto para Deus. Sempre deram uma desculpa de... Sempre deram uma desculpa de eu não tenho tempo, eu não consigo, eu tenho muita coisa para fazer, mas ficou aí agora já em 60 dias em casa praticamente. Mas não conseguiu assistir um vídeo da Ibapa, não conseguiu assistir um vídeo do seu pregador predileto, não conseguiu colocar um vídeo no YouTube de pastores abençoados que tem aí grandes ministérios, Luciano Subirá, Hernando Dias Lopes, vários nomes, pastor Linhares, pastor Adiel, futuro pastor Adiel, os outros pastores da nossa igreja, sabe, não conseguiram buscar 5 minutos, 1 hora, para falar com Deus, olhar, ler uma Bíblia, pegar a Bíblia, falar, nunca tive tempo de ler a Bíblia, Deus, eu saio muito cedo de casa, eu volto muito tarde, tenho muita coisa para fazer, mas agora está aí sentado no sofá e não faz. Isso mostra que você não obedece a Deus porque você não quer. Isso mostra que você não faz o que você prometeu fazer quando você tivesse tempo porque você não quer. E se você faz isso em quarentena ou sem quarentena, se você vem louvar a Deus na igreja, se você vai nos cultos à noite, se você faz tudo que faz, tem projeto do evangelismo, vamos, tem projeto do Instituto, vamos, tem projeto da ação social, vamos. Se você faz tudo isso, mostra que você faz porque você quer. Mostra a sua obediência ou a sua desobediência. E aí eu vou te fazer essa pergunta de novo. Quem é Cristo para você? Será se Cristo é a prioridade que você tem na sua vida? Será se Cristo é mesmo aquilo que você diz que Ele é? Reflita sobre isso, querido. Eu não estou aqui para te apontar o dedo, para te acusar, não é isso, não é esse o meu propósito. Meu propósito é nós aprendermos aquilo que o pecado fez, a destruição gerada pelo pecado e o poder que Cristo tem de restaurar tudo aquilo que foi destruído. Porque é isso que Cristo fez. Ele restaurou aquilo que foi destruído pela nossa desobediência. O pecado trouxe essa separação, trouxe essa divisão. Ele afastou o homem de Deus. Foi isso que o pecado fez. Ele separou, nos separou de Deus. Ele colocou ali uma barreira, um véu entre aquilo que é perfeito e aquilo que é pecador, entre aquilo que é puro e aquilo que é impuro. Foi isso o que o pecado fez. Vamos seguir. Alguma dúvida, querido? Caso vocês tenham alguma dúvida, coloquem aí nos comentários, a gente vai trabalhar isso junto. Mas caso você tenha dúvidas maiores, se inscreva no Instituto Ibapa, que tem aula de teologia toda sexta-feira, das 6h30 às 8h20 comigo, das 8h40 às 10h30 com o professor Adiel. Tá bom? Instituto Ibapa. Beleza? Deus abençoe, tá? Só uma propagandinha aqui de nada, tá bom? Mas, vamos seguindo. Então, deu para entender o que o pecado fez conosco? Nos separou de Deus. Nos separou de Deus. Mas isso pegou Deus de calça curta? Isso pegou Deus desprevenido? Será que isso pegou Deus assim,
De sopetão? Não. A palavra de Deus já diz para nós que Jesus Cristo é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo, desde antes da fundação do mundo. Então, Deus já sabia. Deus ele tem um conhecimento perfeito, o pleno conhecimento de todos os atos livres dos homens. Nós chamamos isso de presciência, um pré-conhecimento sobre tudo aquilo. Porque Deus ele não está preso ao tempo. Deus ele conhece o passado, o presente e o futuro. Deus ele conhece todas as coisas antes de acontecerem. Deus ele conhece o fim desde o começo. Nós chamamos isso de presciência, pré-conhecimento. Conhecimento antecipado de todas as ações, mesmo livres, de todos os homens, ao mesmo tempo, ao mesmo instante. Esse é um dos atributos de Deus. Exatamente por causa do pecado, Deus já tinha prometido quem? Deus tinha prometido o Messias. Lembra do Messias em hebraico? Ou o Cristo em grego. Por quê? Para que obtesse redenção. Redenção nada mais é, tem o sentido de compra. A gente não vai entrar nesse aspecto da redenção judaica, né? Mas a redenção nada mais é do que uma compra. E é lindo a gente ver o que a palavra de Deus diz lá em Apocalipse, porque compraste para Deus gente de todo povo, língua, nação. Jesus comprou a minha vida e a sua. Através do quê? Do seu sangue. Do sangue derramado naquela cruz. Para quê? Para arrancar essa separação entre Deus e os homens. Mas como que isso é possível? Como que Jesus é capaz? Se você, Denise, acabou de mostrar para nós que a morte só acontece por causa do quê? Do pecado. Como então Jesus Cristo pôde morrer se a Bíblia diz que ele não tinha pecado algum? Como que é possível Jesus Cristo ter morrido se ele não era pecador? E é interessante a gente lembrar de Isaías que diz que Jesus Cristo levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, tudo aquilo que é mal, Jesus Cristo levou sobre ele naquela cruz. Mas vamos entender isso. A morte só teve poder sobre Cristo porque Cristo tinha levado sobre ele o meu pecado e o seu pecado. Se Jesus Cristo não tivesse levado o pecado nosso, a morte jamais teria poder sobre ele. Mas porque o nosso pecado, a nossa transgressão, a nossa iniquidade estava sobre ele lá naquela cruz. Lá naquela cruz, o meu pecado, 1020 anos para frente, estava sobre ele. E o seu também. O seu também. Se você crê nisso, se você acreditar nisso, se você confiar nisso, vamos seguindo. Quando nós entendemos isso, a redenção, a compra, nós precisamos entender o porquê. Por que Cristo fez isso? Quando... Eu vou apagar aqui, tá bom, queridos? Vou apagar aqui, tá? Quando nós entendemos isso, nós precisamos entender. Quando o pecado entrou no mundo, quando o pecado entrou no mundo, embora o pecado tenha sido algo de condenação de Deus sobre todos os homens, né? A palavra de Deus diz que Deus colocou todos os homens debaixo do pecado. Mas quando o pecado entrou no mundo, ele atingiu uma pessoa. Ele atingiu uma pessoa. Quem é a parte que foi, vamos colocar assim, que foi ferida, que foi marcada, que foi manchada, né? Que foi a vítima do pecado?
foi Deus. Ele é a parte ofendida, vamos colocar assim. O pecado, ele ofende a Deus. Tá? Muita gente confunde isso. Quando nós estudamos o sacrifício de Cristo, quando nós vemos para quem Cristo pagou a sua dívida, infelizmente, muitos pastores, muitos pregadores, por não conhecer a doutrina cristã de verdade, eles erram a afirmar que esse preço foi pago para o diabo, porque o diabo ele tinha, vamos falar assim, direito sobre nós, né? Como se o diabo tivesse direito sobre a minha vida e sobre a sua vida. Só que não, queridos. Hashtag SQN, só que não, tá? Por quê? A parte ofendida, o diabo, deixa eu te falar uma coisa aqui, sim. Eu sei que é uma aula, mas eu não consigo falar de Jesus Cristo de qualquer jeito, querido. Eu não consigo falar com ele, assim, falar dele, né, de uma forma normal. Eu me empolgo demais. Então, assim, tá virando quase uma pregação já. Mas é uma aula, tá bom? Deixa eu te explicar uma coisa. Quando a gente vê que o diabo ele tenta destruir as nossas vidas, na verdade, o diabo não está procurando pessoas para ele castigar. O diabo está buscando pessoas para sofrer junto com ele. Porque o diabo não é o rei do inferno. Porque o diabo não é o líder do mal. O diabo está condenado, assim como todos aqueles que não creem em Cristo. Então o diabo ele faz de tudo para que nós passemos a eternidade com ele lá embaixo, no inferno. Não para ele ser o nosso líder, não, mas é para que nós soframos junto com ele. Tá? Então nunca confunda isso. Não ache que o diabo é o rei do inferno, porque ele não é. O diabo ele vai para o inferno para sofrer, para haver essa separação completa, eterna. O diabo ele vai sofrer, assim como todo aquele que, infelizmente, morrer não crendo em Cristo. Morrer fora de Cristo. Tá? Agora, por que eu estou falando isso aqui para vocês? Por que eu falo que Deus ele foi a parte ofendida? Vamos fazer uma analogia aqui, tá? Só para que a gente possa entender o porquê de Cristo ser aquele que vem destruir a destruição gerada pelo pecado, tá? Quando nós falamos de ofensa, vamos aqui fazer uma analogia entre o servo e o Senhor. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Vamos imaginar, faz uma viagem comigo aí. Imagina que a gente está lá na antiguidade, tá? Lá onde na forma de sociedade antiga, onde as pessoas eram escravos, onde as pessoas eram viviam de uma outra forma diferente do que nós vivemos hoje. Aí você imagina um escravo e o seu senhor. Se esse servo, se esse escravo, ele ofende o seu senhor, como que ele vai pagar essa ofensa para o seu senhor? Agora, vamos inverter isso aqui. E se o senhor ofende o servo, como que o senhor vai pagar para o servo? Entendam comigo o que eu quero dizer. Quando o senhor ofende o servo, e aquele senhor ele chega e pede desculpa para o servo, e fala assim, ó, trouxe aqui um presente para você, em forma de pedido de desculpa, porque eu errei com você. O senhor, tá? Tô falando do patrão, do senhor, da autoridade, do superior. Quando ele ofende o seu escravo, o seu servo, ele chega e fala assim, eu trouxe aqui um presente para você. O servo, ele tem honra, porque o senhor, ele não tem obrigação nenhuma com o servo, mas ele honra isso.
Ele honra, ele fala, não, errei, eu vou lá, vou fazer algo, eu vou pedir desculpa para ele, vou levar um presente para ele. Então, como que fica aquele servo? Imagina o coração daquele servo, vendo o seu senhor pedindo desculpa para ele por ele ter ofendido, por ele ter xingado aquele cara, por ele ter xingado aquela pessoa. Agora, vamos inverter. Quando o servo ofende o seu senhor, como que ele vai e pede desculpa? Como que ele vai se redimir? Como que esse servo vai pagar ao seu senhor pela ofensa? Você consegue imaginar isso? Como que o servo paga uma ofensa ao seu senhor? Porque se nós colocarmos aqui um servo e um servo, quando um ofende o outro, é fácil de nós buscarmos a solução, porque ambos são iguais. Porque ambos têm o mesmo nível, o mesmo padrão. Quando um senhor ofende um outro senhor, eles têm o mesmo padrão. Então, eles têm condições de um quitar aquela dívida com o outro. Agora imagina isso aqui. E quando o ser mais poderoso que existe, o ser mais perfeito, a maior autoridade, a maior perfeição, a maior pureza, a maior criatura que existe no universo e fora do universo, quando isso aqui é ofendido, por um transgressor, por um pecador. E quando Deus, que é o ser mais perfeito que existe, é ofendido por causa do pecado de um transgressor, como que nós fazemos para pagar essa dívida? Como que nós vamos fazer para pagar isso? Como que um pecador consegue pagar a maior dívida que existe com a maior autoridade do mundo? Como que nós vamos fazer isso? Não tem como. Como que você vai pagar sua dívida com Deus? Não tem como. Então, Deus, na sua infinita inteligência, no seu infinito poder, na sua maravilhosa perfeição, Ele consegue fazer isso. Por quê? Quem que poderia, usando esse mesmo raciocínio, quem que poderia pagar a dívida de Deus? Somente Deus. Somente Deus é capaz de pagar. Somente um outro Deus seria capaz de pagar a dívida com a maior autoridade. Entenda bem, quando eu estou falando de um outro Deus, ainda estou usando de analogia, tudo bem? Quem conseguiria pagar essa dívida? Aquele que tivesse no mesmo nível. Aquele que tivesse a mesma pureza. Então somente um Deus seria capaz de saldar essa dívida, essa ofensa, essa transgressão, essa iniquidade, esse pecado ofendido, porque Deus ele foi a parte ofendida. Deus ele foi a parte ofendida, então somente Deus seria capaz de fazer isso. Só que ao mesmo tempo, ele também precisaria ser homem. Por quê? Porque quem transgrediu foram os homens. Então como que Deus e homem seria capaz de pagar uma dívida para Deus?
Como isso seria possível? Porque nenhum homem é Deus. E Deus não é homem. Como seria possível isso? Então, Yahvé, chamado de Deus, o Deus propriamente dito, o Pai, ele faz com que o Filho, que é Deus, se transforme em homem para pagar a dívida de homens pecadores como eu e você. Jesus Cristo é um Deus, Ele é Deus, assim como o Pai, eles são um. É a doutrina da Trindade, que assim nós chamamos, apenas um Deus em 3 pessoas. Então a figura do Filho vem, por ser Deus, ele se transforma em homem, se fez homem, nasceu de uma mulher, mamou nos seios dela, chorou, andou, brincou, cresceu em graça, cresceu em conhecimento. Pequenininho, já sentava na porta do templo e ali ensinando os grandes, falando da palavra de Deus, mostrando quem Deus é, mostrando quem o Pai é. E aí ele foi crescendo, se desenvolvendo, amadurecendo, até que chegou aos 30 anos de idade. Aos 30 anos de idade. E aí esse homem, esse Deus, que se transformou em homem, que nasceu de uma mulher virgem chamada Maria, onde o Espírito Santo vem, envolve ela e fala: ó Maria, agraciada és tu, eis que dará um filho, que você dará o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Aonde que está isso na Bíblia, Vinícius? Porque tudo isso é muito bonito, mas até agora não está na Bíblia, né? Vamos lá então. Olha o que a palavra de Deus diz. Abre comigo aí lá em Isaías, capítulo 9, no versículo 2. Isaías, no capítulo 9, no versículo 2. Nós vamos ler do 2 ao 7. A palavra de Deus diz assim, ó: o povo que andava em trevas, ou seja, os transgressores, os pecadores, viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra de morte resplandeceu a luz. Resplandeceu a luz. Tu multiplicaste esse povo e a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu celebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhe ferira os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a armadura deles que lhes fejava com ruído, e as vestes que rolavam no sangue serão queimados, servirão de pasto ao fogo, porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. O principado está sobre seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e seu reino, para firmar e fortificar em juízo e em justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Nós chamamos isso de base veterotestamentária, base do Antigo Testamento. Para quem? Para Jesus Cristo como Messias, como Jesus como Cristo, Jesus como Messias, aquele que veio nos resgatar do inferno, da condenação eterna, da separação eterna, para que nós pudéssemos ter a chance de viver com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo lá na eternidade, para sempre, 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 e para que juntos lá nós estejamos cantando: Santo, 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 Santo ao Senhor dos Exércitos, Deus Todo-Poderoso, para que nós possamos nos ajoelhar diante dele, e só então compreendemos aquilo que os anjos vêm e os fazem se prostrar. Você já parou para
pensar isso. O que os anjos veem? O que os anjos olham lá no céu? Que os fazem ficar de joelhos diante dele. É isso, é por isso que eu preciso ir para o céu. É por isso que eu quero que você vá para o céu. Para que juntos nós possamos descobrir o poder, a glória, a majestade, a maravilhosidade daquele que, por amor, enviou o seu único filho para morrer na cruz por mim e por você. Por mim e por você. Abre comigo aí a palavra de Deus lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 4. Evangelho de Lucas. Capítulo 4. Versículo do 17 ao 21 que a gente vai ler. E foi dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, me enviou para curar os quebrantados de coração e apregoar liberdade àqueles que estão cativos, dar vista para os cegos e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro e tomando dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam diante dele, estavam ali olhando para ele. E então começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura em vossos ouvidos. O que Jesus está falando isso? Sabe aquele cara lá de Isaías? Sou eu. Eu sou o Messias, eu sou o Cristo, eu sou Jesus, aquele que veio te resgatar, aquele que veio para salvar você da condenação eterna por causa daquilo que o pecado fez. Isso nós chamamos de base neotestamentária, uma base do Novo Testamento, a base bíblica para o messianismo de Jesus Cristo. Para a gente que está caminhando para o final, para a gente poder encerrar, nós usamos uma base profética também para falar sobre Cristo. Lá no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 29, quando Jesus Cristo está se aproximando, aos 30 anos de idade, andando, indo em direção ao rio, quem que estava lá batizando? João. João estava lá batizando. João Batista. João Batista estava batizando. Batista não é o nome dele, é porque ele realizava o batismo. Naquela época não tinha sobrenomes, tá, gente? Só para vocês saberem. Então, quando fala João Batista, não é que Batista é o sobrenome dele. É o João, aquele que batiza. João estava lá batizando. E aí, quando João olha assim e vê Jesus vindo, e fala assim: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Aleluia! Quando o profeta João ali, ele vê Jesus Cristo vindo, ele fala: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Porque foi isso que Jesus Cristo fez. Por quê? Porque ele era Deus que se transformou em homem para tirar o pecado do mundo. Por quê? Porque ele era um cordeiro. O que é um cordeiro? Ele é um animal puro, um animal que nunca teve relações sexuais. Quando a gente fala de cordeiro e ovelha, são os mesmos animais, só que o cordeiro ainda nunca teve uma relação sexual como uma ovelha tem. Então o cordeiro é puro, o cordeiro não tem mancha, não tem marca, não que o pecado seja, não que o sexo seja pecado, não é isso que está dizendo, mas é só para mostrar a pureza de não ter nada natural na humanidade de Cristo, na natureza humana de Jesus Cristo, na natureza humana de Deus Filho que se fez homem. Então ele é um cordeiro. Deus ele colocou ali Jesus Cristo como um cordeiro. Por quê? Porque Deus ele colocou os animais para serem pagos como sacrifício, para pagar a dívida dos homens. Então o sacerdote vinha, pegava ali uma pombinha para os mais pobres, uma rolinha ali para os mais pobres, pegava uma ovelha, um carneiro, um animal mais robusto para aqueles que tinham um poder aquisitivo melhor, e ali eles levavam para o sacerdote, e o sacerdote sacrificava aquele animal, queimava aquele animal,
E aquilo servia como purificação do pecado. Mas o pecado estava tão grande na humanidade que Jesus Cristo veio, se fez homem e ali morreu. Morreu como um sacrifício perfeito. Por quê? Porque precisava ser homem e precisava ser Deus. Porque a parte ofendida era o Deus, era Yahvé, era o Pai. Então, somente um Deus que se transformou em homem era capaz de pagar essa dívida. E foi o que Jesus Cristo fez. Foi o que Jesus Cristo fez. Caminhando para o final, queridos. Perdão, é porque eu me empolgo, eu ergo a voz e a garganta seca, mas o coração bate e fica saltitante, porque é maravilhoso demais ver o que Cristo fez por mim e por você. É maravilhoso demais a gente conseguir entender o ser de Cristo, a natureza humana de Cristo, a natureza divina de Cristo e o amor que Ele tem por mim e por você. Eu disse no começo, eu não consigo falar de Jesus Cristo da mesma forma como eu falo de todas as outras coisas. Eu não consigo, eu não posso, porque Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Redentor, Ele é o Deus que se fez homem por amor a mim. É impossível eu tratar Jesus Cristo como eu trato qualquer outra coisa. Não dá, não dá, não dá. Não dá. Não dá. O pecado ofendeu a Deus. O pecado trouxe uma divisão. Vou apagar aqui. O pecado, ele trouxe uma divisão entre nós, entre eu e você e Deus. Quando nós falamos de Deus, nós estamos falando aqui da Trindade. Se você quiser saber mais sobre a Trindade, se inscreva no Instituto IBAPA. Toda sexta-feira, das 6h30 às 10h30, tudo bem? Só falar com a secretária Aline, comigo, com o pastor Linhares, com o professor Adiel. Se você quiser estudar música, você fala com o Feitosa, tá bom? Com o irmão Wesley, tá? Mas Instituto IBAPA, 6h30, tá? Mas o pecado, ele pegou a parte pura, que é Deus, a humanidade, somos eu e você, e separou aqui, ó, colocou o véu, colocou um véu no meio de nós, nos separou de Deus. E então, Jesus Cristo, ele vem naquela cruz. Gostaram da minha cruz? Jesus Cristo, ele vai, com 30 anos, ele começa a pregar e anunciar o Evangelho. Eu sou o Messias, aquele que crê em mim, ainda que morra, ainda que esteja morto, vai viver. Vai viver. Ainda que esteja morto. Porque nós estávamos mortos, querido, nos nossos delitos, nos nossos pecados. Nós estávamos separados de Deus. Nós estávamos separados de Deus. E Jesus Cristo, ele morre naquela cruz. E a palavra de Deus diz que depois, quando ele estava lá com 33 anos e meio, mais ou menos, os soldados vão e o agarram, e o prendem, e o açoitam, e o castigam, e o chicoteiam, e faz com que o seu sangue escorra do seu corpo, como mostrando que Jesus Cristo era apenas um rebelde, mostrando que ele era para o Império Romano, que ele era apenas mais um conspirador, aquele que se dizia o rei dos judeus. Ele era só mais um agitador. Ele era só mais um cara bagunceiro. E ele é preso, açoitado, chicoteado primeiro, depois ele é açoitado. Aí ali as pessoas vão querendo ajudar Jesus Cristo e pegam um véu ali e colocam sobre ele. E Jesus Cristo passa a noite na prisão. E aquele sangue dos seus mais de quase 400 cortes nas suas costas
suas costelas aparecendo até os ossos. Aquele pano ele gruda no corpo de Jesus Cristo, porque o sangue foi secando. No outro dia os soldados vêm, pegam Jesus Cristo e puxam aquele pano que estava grudado nele, e aqueles cortes se abrem novamente. Uma dor insuportável, por amor a mim e a você. E eles pegam Jesus Cristo, colocam sua mão numa parte da madeira que foi preparada para Barrabás, e ali pegam um punho dele aqui mais ou menos, colocam um prego de 13 centímetros, enferrujado, e martelam ali num buraco na madeira já pré-feita, e pregam o braço de Jesus ali. E aí quando eles vão abrir o outro braço, Jesus Cristo era menor do que Barrabás, e eles pegam, então eles têm que puxar, esticar o corpo de Jesus Cristo até o último, para que aquele buraco que já estava feito na madeira chegasse, e ali eles puxam Jesus esticando o seu braço. Sabe por quê? Porque aquela cruz nunca foi feita para Jesus. Aquela cruz era minha, aquela cruz era sua, não era de Jesus. Os pecadores somos nós, mas Jesus, por amor ali, ele vai e morre, e tem um outro prego cravado na sua mão, e uma dor insuportável, porque ele pega bem no sistema nervoso do corpo humano. Depois pega os pés de Jesus e coloca um sobre o outro, e ali pregam Jesus. Mas antes, colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele, que eram espinhos tão duros e finos, que se você pegasse aquele espinho e batesse aqui, ele perfurava essa madeira. Eles colocaram de Jesus e falaram assim: Rei dos reis, Senhor dos senhores, zombando do meu Jesus, zombando do seu Jesus. E aí eles batem naquela coroa de espinho, aqueles espinhos entram na cabeça de Jesus. Aí Jesus é preso, crucificado, e ele fica naquela cruz por algumas horas. O soldado vem e perfura o seu lado, só sai água, porque o seu sangue já tinha sido derramado por toda a humanidade. O sangue de Jesus Cristo foi completamente derramado por mim e por você. Por mim e por você, e somente por nós. Não porque somos dignos, mas porque nós fomos alvo do amor de Deus. E aí, Jesus Cristo ali naquela cruz, ele diz um grito: está consumado. Está consumado. O que estava consumado? A obra de salvação que Deus já tinha planejado, que era o próprio Filho se tornar homem, para que pudesse nos salvar, para que pudesse pagar a dívida que nós tínhamos com Deus e que nós, por nós mesmos, nunca seríamos capazes de pagar. Nunca seríamos. Nunca seríamos. E Jesus Cristo vem e paga aquela dívida. E a palavra de Deus diz assim, que no momento que Jesus Cristo morreu, o véu do templo se rasgou de cima e embaixo. Por quê? Porque aquilo que separava eu e você de Deus não existe mais para aqueles que têm fé naquilo que Cristo fez. Aqueles que têm fé naquilo que Jesus Cristo fez, naqueles que creem naquilo que Jesus Cristo fez. Para nós, não existe mais véu que separa a minha vida da sua vida. Nós não precisamos mais de um sacerdote para levar o nosso sacrifício para Deus. Nós não precisamos de uma pessoa intermediando, porque quem intermedia essa conexão entre eu e você e Deus, entre Deus e eu e você, é Jesus, o Cristo, Jesus, o Messias. É Ele, e somente Ele, que faz isso. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Não é Maria, não é Papa, não é pastor, não é mamãe, não é filhinho, não é ninguém. É Jesus Cristo. Ele é o único capaz de nos ligar de novo com Deus. E nós só fazemos isso através da nossa fé, da obra daquilo que Jesus Cristo fez, da sua redenção. Para a gente encerrar, querido, deixa eu te falar uma coisa.
para que a gente possa encerrar aqui. Estou no limite do tempo já. Deixa eu te falar uma coisa. O pecado ele trouxe para nós, na nossa vida, a separação entre nós e Deus. Jesus Cristo ele veio restaurar, restituir esse elo que tinha se perdido. Jesus Cristo veio nos ligar novamente com Deus. Mas querido, nós só temos a nossa vida, nós só temos essa chance de crermos em Cristo, de crermos naquilo que Jesus Cristo fez, por amor. Mas Ele exige de nós que nós cremos. Aquele que crer em mim, Jesus Cristo dizendo, aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. A salvação depende da nossa fé. Pela fé somos salvos. Pela graça sois salvos mediante a fé. Pela graça, aquilo que nós não merecíamos e recebemos, mas mediante a fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. É dom de Deus. A salvação é um dom de Deus para a minha vida, para a sua vida. A salvação é uma graça que Ele nos dá, mas que nós precisamos exercer fé. Nós precisamos acreditar. Querido, eu sei que hoje é uma aula. Eu sei que era para ser uma aula. Eu sei que o propósito, quando o Badiel falou para mim, filho, você dá aula para nós hoje? A intenção dele era com que a gente desse apenas uma aula normal. Mas quem guia nossas vidas é o próprio Espírito Santo. Tudo isso que eu disse para vocês está aqui na apostila, mostrando quem Cristo é. Na última página, aqui, o autor diz, eu creio. Mas o autor, infelizmente, ele não pode crer por você. O autor, ele não pode crer por você. Nós podemos convidar você a crer nisso, a crer na obra de Jesus Cristo. Isso é o que nós podemos fazer. Te convidar, estender esse convite, não nosso, mas o convite do Evangelho, da Palavra de Deus. Um convite que está aqui, gravadinho, na Bíblia. Esse convite foi feito um dia para mim. E eu relutei, lutei, mas um dia Jesus me chamou e eu ali estendi a minha mão. Reconheci que eu sou pecador. Reconheci que eu fui transgressor. Também reconheci que por causa do meu pecado, Jesus Cristo precisou morrer na cruz 2020 anos atrás. Isso entrou no meu coração e eu acreditei dentro do meu coração que Jesus Cristo era Deus, que Jesus Cristo se fez homem por amor a mim, por causa do meu pecado. E Ele foi o único capaz de me ligar novamente a Deus. E a partir daquele momento eu criei na minha salvação. Porque eu entendi o pecado, porque eu entendi Cristo, porque eu entendi a destruição. Eu quero te fazer esse convite. Aí onde você está? Talvez você, nesses últimos dias mesmo, você tenha duvidado de que se você morresse hoje, você estaria salvo. Talvez você nunca aceitou Jesus, talvez você nunca tenha levantado a sua mão e dito, Senhor, eu te aceito. Senhor, eu compreendo que eu sou pecador, eu preciso da sua redenção sobre a minha vida, para que eu possa ser salvo. Um dia eu fiz isso, um dia o professor Adiel fez isso, um dia o pastor Linhares fez isso, um dia a minha esposa fez isso. O dia mais feliz da minha vida foi o dia que a minha filha, com 5 anos, fez isso. Disse, papai, eu quero aceitar Jesus no meu coração. Aquele dia realmente foi o dia mais feliz da minha vida. O dia que a minha filha disse que queria aceitar Jesus. E eu quero estender esse convite a você, meu querido, porque eu não quero que você tenha uma separação eterna de Deus, de mim,
Eu não quero que você viva a eternidade em um lugar diferente da onde eu quero viver a minha. Eu quero que nós dois possamos passar a eternidade lá no céu, caminhando lado a lado e juntos em uma só voz, dizendo: Santo, 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 esse é o nosso Deus. Eu quero aí convidar você a fechar os seus olhos e fazer uma oração comigo. Você que tem esse desejo no seu coração, está dizendo: Senhor, eu preciso entregar a minha vida ao Senhor. Ou talvez você já tenha entregue e tenha andado distante dos caminhos do Senhor. E foi Deus que fez você assistir esse vídeo hoje, essa aula diferente hoje. Porque a graça dele está sendo derramada sobre a sua vida. E o chamado dele para a sua vida. E hoje talvez possa ser o último. Talvez hoje seja o último para você. Então feche seus olhos, faz essa oração comigo. Fala assim: Deus, eu entrego a minha vida nas suas mãos. Eu reconheço que eu sou sim um pecador. Eu reconheço que eu transgredi aos teus mandamentos. Eu reconheço que sozinho eu seria incapaz de me salvar. Eu reconheço a obra que Jesus Cristo fez na cruz, lá no Calvário. Aonde lá naquela cruz Ele adquiriu redenção para a minha vida. Onde lá naquela cruz o sangue dele, sangue carmesim, me lavou de todo o pecado. E esse sangue me fez mais branco do que a neve mais branca. E eu aqui reconheço Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Eu reconheço Jesus Cristo como meu Senhor e entrego a minha vida nas suas mãos e creio em meu coração que por causa de Jesus, a partir de agora, eu sou uma nova criatura. Eu nasci de novo e nasci como um homem espiritual agora. E eu, Senhor, que andei distante dos seus caminhos, renovo a minha aliança com o Senhor e digo: a minha vida está nas suas mãos. Em nome de Jesus, através do nome de Jesus, e somente pelo nosso mediador, Jesus Cristo, o homem, o Filho de Deus que se fez homem, que habitou entre nós. É somente por esse poder e por esse nome que nós somos capazes de sermos salvos. Em nome de Jesus. Amém. Querido, se você fez essa oração comigo, procure a nossa igreja, procure o nosso pastor, ou procure uma igreja mais perto de você, se você estiver num lugar mais longe. Mas seja bem-vindo à família de Cristo. Eu espero, queridos, que vocês tenham conseguido compreender um pouquinho da nossa aula de hoje. Eu sei que virou quase um culto, né? Mas esse sou eu, desculpa. Eu gosto de fazer isso, eu amo fazer isso, eu sou apaixonado pela obra de Jesus Cristo, eu sou apaixonado pela Bíblia e não consigo não ser assim. Tá? Peço desculpas se eu me estendi no tempo, né? Já são aí 1h15, mas a minha intenção era de que você conseguisse compreender a destruição gerada pelo pecado, mas que o ser de Cristo, que a obra de Cristo, que a vida de Jesus Cristo, quando Ele se tornou homem, Ele foi capaz de nos levar para Deus. E lá, querido, lá no céu, eu sei que eu vou encontrar com você. Talvez a gente não se encontre mais no templo da Ibapa. Talvez a gente não se encontre mais nas redes sociais. Talvez a gente não se encontre mais pela rua. Mas eu tenho certeza de que nós dois vamos nos encontrar caminhando lá nas ruas de ouro que reluzem. E lá nós vamos caminhar juntinho, lado a lado, e dizer: foi nesse Deus, foi nesse ser que nós acreditamos. Nós vamos olhar para Jesus e vamos falar assim: esse aí é o meu Senhor, esse aí é o meu Salvador. Queridos, que Deus te abençoe, que Deus abençoe poderosamente a sua vida.
e que o nome de Jesus Cristo seja a maior autoridade sobre você. Deus te abençoe.